Ai, gente, nós estamos aqui hoje nesse programa mega especial dedicado ao mês da mulher. Março, essa energia bacana, onde a gente vai trazer esse feminino de várias formas, de várias visões. Aqui nós falamos sobre música, a beleza da música, a força dessa mulher na música, principalmente a música clássica, que é o nosso foco aqui, com a nossa terapeuta da Casa da Praça, Maria Madalena, que tem um assunto incrível, que faz um atendimento incrível chamado voz, instrumento de cura. É o trabalho dela. Então, ela vai ter essa voz aqui no nosso programa nesse mês, trazendo essa maravilha de compositoras que deixaram o seu legado para que a gente possa crescer e se expandir. Seja bem-vinda, Ana Cavalcante, como é que você está? Obrigada, Sandra. Que maravilha estar aqui de novo com você. Como você disse, dedicando esse espaço para essas mulheres maravilhosas que marcaram seu tempo, mesmo com todas as restrições, né, que foram impostas a elas. Então, nós temos que aplaudir essas mulheres, nós temos que, isso é muito importante, a gente olhar para elas com orgulho de estar nesta vestimenta de mulher hoje, neste corpo feminino hoje, representando essa força, aprendendo muito sobre o feminino sagrado, aprendendo muito sobre o que é ser mulher, a responsabilidade que trazemos, essa força que temos dentro de nós, que nunca se calou, embora tenha tido tantas restrições, embora tenha tido tantos, e o muito importante falar, Sandra, nesse mês da mulher, é que no mundo atual ainda existe um problema seríssimo de mulheres escravas, de mulheres que se casam muito jovens, de religiões que impõem a mulher, que subjugam a mulher a ser a servente, a ser aquela que serve dentro de casa sem nenhuma força na sua voz, mulheres que ainda precisam ter autorização do marido, ou do irmão, ou do filho, para viajar, por exemplo. Eu não vou falar nome de religiões, porque não é o Sim. caso aqui, mas isso é uma realidade que eu vejo aqui na Europa, para muitas mulheres que ainda vivem com essa ideia de que elas precisam obedecer, porque são poucas as mulheres que têm a coragem de revolucionar, que têm a coragem de dizer basta, como é essa mulher maravilhosa que nós vamos falar agora. Vamos falar de Chiquinha Gonzaga. Mas, Essa Ana, mulher... antes de você trabalhar e você falar da Chiquinha Gonzaga, eu quero trazer uma coisa que você falou. Realmente, a gente não fala de religião, a gente fala de cultura. E a cultura Exato. muçulmana, ou seja, a cultura no Oriente Médio, ela é muito fechada para essa mulher desde sempre, desde a época do Cristo, desde a época da Era de Exato. Cristo. Então, a cultura, ela realmente, ela traz essa força do calar da mulher, né? A mulher realmente era um nada. Então, e a religião, ela já traz, que é uma religião muito direcionada para os homens, né? Ela já traz aquela consciência Deus já homem, né? E a Exato. gente esquece esse feminino. E uma das coisas que eu acho interessante é que, mesmo no passado e para agora, nós temos coisas em comum. Nessas mulheres que vieram deixando o seu legado. Uma delas é a valorização dos talentos. Todas elas tinham talentos incríveis. Como nós temos mulheres hoje, né, Ana, que têm talentos impressionantes. Elas só não são valorizadas. A cultura não é valorizada. A gente está lutando no sentido de buscando voz, né, como você mesmo trouxe. E é a gente trabalhar os nossos talentos. Qual é a dificuldade? A gente saber quem a gente é e qual é o nosso propósito, qual é o nosso talento. A razão pela qual a gente está lá na Casa do Abraço Maria Madalena, você trabalha com essa voz, para elas se autodescobrirem, se autoconhecerem, para que elas comecem a usar Exato. seus dons para fazerem o bem para elas, bem no sentido de valorização para elas mesmas e para o próximo. E tem uma das coisas também muito bacana, Ana, que a gente observando, estudando, pesquisando, a gente entende que todas que fizeram, que deixaram o seu legado, elas têm
uma palavra que define todas elas: desistir. É um verbo. Elas nunca desistiram daquilo que elas acreditavam. E elas faziam escolhas para que isso acontecesse. E graças a isso elas deram a cara a tapa, e graças a essa cara a tapa a gente está aqui hoje, podendo falar nessas vozes incríveis, como você vai trazer agora, Chiquinha Gonzaga, que é nossa, brasileira, raiz nossa, sabe? Vir aqui nesse Brasil varonil, e você vai trazer essa mulher, porque nós tivemos muitas vozes incríveis aqui no nosso Brasil. Então, eu quis falar isso porque são pontos muito específicos, que a gente, ao invés, não precisa olhar só a mulher em si com a sua biografia, mas a sua cultura em si, o que, que a gente contribui com o nosso dom, com os nossos talentos, para que essa cultura ela comece a ter valor, ela comece realmente a ter voz e desbloqueie esse chakra laríngeo, que está muito fechado por conta desse chakra do coração. Chiquinha Gonzaga, a voz é sua, traga com honra e glória. Abre elas, que ela quer passar. Olha, eu acho que essa mulher, Chiquinha Gonzaga, Francisca Edviges Neves Gonzaga, né? Eu acho que ela é um retrato da mulher brasileira. Você sabe, eu vejo a mulher brasileira como uma mulher forte, como uma mulher determinada. As pessoas aqui falam assim, o machismo do homem latino, o homem brasileiro é muito machista. Eu falo, olha, a mulher europeia é mais escrava que a mulher brasileira, porque a mulher europeia ainda se cala muito. E parece estar vestida de modernidade, mas não está. Ainda está, chega em casa, é a mulher que vai cuidar, é a mulher que vai limpar, a mulher que vai ver a criança, a mulher que vai... E o homem se senta calmamente, olha a televisão, vê um jornal, vê um livro, e vai jogar o seu futebol, enquanto a mulher fica com as crianças dentro de casa. Então, tem, lógico, mulheres que também saem, que também vão fazer um esporte, que isso e aquilo, lógico. Mas a mulher brasileira traz essa força de não se deixar abater por um homem machão, ainda tem muitas que sofrem, ainda tem muitas que deixam a própria vida nas mãos desses homens, ainda tem muitas que se deixam subjugar, mas a imagem da mulher brasileira que eu trago dentro de mim é essa imagem da mulher forte, da mulher decidida. Ela não pode mentir, ela não pode fingir. Ela traz uma essência tão profunda nela que ela não pode se deixar subjugar. Eu vejo Chiquinha Gonzaga, essa mulher determinada, porque ela traz nela esse espírito imenso como é que esse espírito imenso dá dentro de um corpo de uma mulher, né? Essa força divina tão grande. Sim. Tão maravilhosa. Isso eu acho muito forte na mulher brasileira. E eu tenho muito orgulho de ser brasileira. Então, Eu também, eu também. Nossa, eu também. Uma vez Não, eu teve tenho dois orgulhos, de ser brasileira, uau, e de ser mulher. Isso. Estamos juntas. Então, nessa ideia, teve uma vez uma discussão com uma pessoa do Islã, um homem, que me mandou claramente calar a boca. Ali levantou a Chiquinha Gonzaga, a Ana Maria, entendeu? Não, senhor, com elegância. Hein? Não, senhor, eu não calo a minha boca. Eu não sou da sua religião, eu sou brasileira. O senhor não conhece a mulher brasileira. A mulher brasileira nunca vai se calar porque um homem mandou ela calar a boca. E se eu te bater? Ele falou, e se eu te bater? Eu falei, eu morro apanhando, mas eu não calo a minha boca, meu senhor. Isso foi uma discussão, Sandra, aqui na Europa. Então, quando eu lembro disso, eu vejo essa força dessa mulher. Eu tenho certeza que Chiquinha Gonzaga trazia essa energia de não violência, mas de saber responder com calma, com clareza, se colocando no seu lugar, colocando esse homem no seu lugar. E o cara calou a boca e acabou ali. Ana, nós tivemos um exemplo bem recente agora, que foi o caso da Miss, a Miss Universo. Lembra? Menina. Pouco tempo. Aqui foi exatamente o que você fez, foi o que ela fez. Exato. Ela mandou aquela coisa. Exato. Com toda a excelência, com toda a posição elegante,
que toda mulher deve ter, ela Exato, conseguiu se posicionar e se levantou, deixando aquela figura na sua insignificância, porque aquilo exato, não a atingiu. Ela sabia quem exato, ela era, o que ela estava ali representando, que era o Brasil, e ela, beijinho Solange, vou, e todo mundo foi. exato. As Ali ela mulheres teve todas atrás voz. dela. Foi a primeira vez que isso aconteceu no planeta Terra. Exatamente. Ali ela teve voz. E a voz Ali ele dela, teve. a gente que não assiste mais Miss, todo mundo ouviu isso. Todo mundo. De repente, o Miss voltou a ter uma força, porque Exatamente. uma mulher tem a coragem de falar com dignidade, com beleza, Sim. com educação. Uma E coisa uma força verdadeira. intelectual, uma força cultural, sabe? A Exato. gente teve significado, realmente a gente teve voz. Ali foi uma luta pacífica para que Exato. a gente pudesse ter uma postura verdadeiramente dessa mulher contemporânea, que vem carregando um legado, uma ancestralidade profunda, de raiz e muito forte. Ali nós Exato. tivemos realmente voz, tá? Você teve voz quando você se posicionou. Então, eu acho que se Exato. todas nós fizermos, quer ver uma vez que eu também vou dar, a gente vai dando um exemplo que a gente vai trazer Chiquinha, porque Chiquinha passou por tudo isso, né? É. Então, uma vez eu estava sentado num grupo de encontro de mulheres, né, que eu estava trabalhando, e ali, uma das coisas que uma menina trouxe, ela falou assim, uma pessoa muito legal, ela falou, Sandra, olha só, uma das coisas que eu faço muito é levantar quando a gente está, às vezes, em mesa de bar. Porque aí começa aquelas piadinhas, sabe, os homens dando aquelas piadinhas de mulher burra, sabe, calcinha, sucesso, aquelas coisas que sempre rola, né? E aí o É. que que acontece quando as mulheres estão juntas com os homens? Elas começam a rir daquela piada que totalmente denigre a nossa cultura e a nossa posição como mulher. Aí ela falou, Sandra, sabe o que que eu fiz? Eu levantei, deixei todo mundo rindo, inclusive as mulheres, e fui-me embora. Exato. Eu fui radical? Fui. Eu fui consciente antes de ser Exato. radical. E Então, isso, né, é isso que você está trazendo hoje, né? É exato. o que Chiquinha traz como força, como poder e como decisão na vida dela para ela ser quem ela foi. Exato, e isso, Sandra, nesse programa é muito importante. A gente trazer essa consciência para as mulheres. Não tem graça nenhuma, é se posicionar, é fazer dessa Sim. maneira, levanta e sai. Não, não precisa mais, a mulher não precisa mais desse Ser tipo de. reativa, né? Não precisa ser Exato, reativa. Aí é onde a gente perde, né, Ana? A gente perde ser exatamente. reativa, a Não é gente fica igual gritando. à frequência do masculino. E aí lascou o cara. Exato, muito bem colocado. E é isso, essa importância dessa mulher. Então, falar de Chiquinha Gonzaga é falar da mulher brasileira, dessa força da mulher brasileira, dessa dignidade da mulher brasileira, de ter a coragem de quebrar toda uma regra social aristocrática da época, onde ela, com toda a sua firmeza, se colocou na música. A música chamava essa mulher. Botaram ela para estudar piano, porque na época era muito bonito, uma moça de família, tocava piano, falava francês, era assim uma educação para que a mulher se casasse bem, porque a ideia era ter um marido com posições sociais melhores para que ela pudesse ter uma vida social boa, né? Com aquela educação tipo europeia, para que ela pudesse, então, encontrar o marido ideal, né? E foi isso que os pais tentaram fazer com ela, que se casou muito jovem, aos 16 anos ela teve seu primeiro filho, e isso foi. E ela já engraçado, antes de falar disso, o que eu achei muito engraçado, a história da Chiquinha Gonzaga, tem muito a ver com a religiosidade brasileira. Ela nasceu muito fraquinha, em 17 de outubro, né, 1837 ou 47? 1847, ela nasceu muito fraquinha, e então eles acharam que ela ia morrer, chamaram rapidamente o padre para batizar, porque na época era assim, né? Sim. Então chamaram rapidamente o padre, e como Santa Edviges é comemorada, comemorada em 16 de outubro, não sei se é só no Brasil, não posso dizer, eu teria que ver isso, mas ela é comemorada em 16 de outubro. Chiquinha Gonzaga nasceu em 17 de outubro, então o nome Francisca já estava estabelecido, mas aí fizeram a promessa para Santa Edviges, e ela então se chama Francisca Edviges, em homenagem à santa
que fazia aniversário num dia antes que ela nasceu. E essa mulher forte, ela disse, não, eu fico na Terra, eu tenho muito o que fazer nesse país, nesse planeta agora, então eu vou decidir viver, né? E ela vive. E vive Isso é uma bem, quer dizer, bem no sentido de que sobressaindo os seus valores, aquilo que ela queria na vida, né? Exatamente, é bem o retrato do brasileiro, da brasileira, que a criança está com um problema, bota o nome do santo, para aquele santo É ajudar aquela verdade. criança, para a criança pegar força para viver. Então, eu acho que ela realmente retrata muito bem Ela o trouxe essa povo brasileiro. tradição religiosa, né, Ana? Exato, E exato. ela Quem é existe, negra, então olha só, ela vem de raiz mesmo, né? Olha que coisa mais maravilhosa. o que eu Ainda acho tem engraçado, esse agravante para a época, né? exatamente. O que eu acho engraçado, Sandra, eu sou uma pessoa mestiça, e eu acho Sim, que a gente fala muito pouco do mestiço. A gente, nos Estados Unidos, eles falam assim, ah, você tem 1% de negro, você é considerado negro. Isso vem de um lado racista branco, né, que não tem nada a ver. Nós não somos negros porque temos 1% de negros. Nós somos mestiços, porque nós temos branco, negro, índio e outras raças no nosso sangue. Chiquinha sim. Gonzaga, o pai era branco, casou com uma ex-escrava, filha de escrava forreada. Então, ela casou com uma mulata. Ele casou com a mulata. E aí fala, ah, Chiquinha Gonzaga vem de uma raiz negra. Não, ela vem de uma raiz mestiça. Ela tem os dois. Isso, exatamente. Exatamente. E eu defendo isso muito, porque não estou de acordo com o americano, que não coloca em questão que o próprio branco tem muitas misturas, muitas misturas. Não é o mesmo povo, o povo que nasce na Itália, o povo que nasce na Suécia, Uhum. o povo que nasce na Alemanha, o povo que nasce na França, não é. São brancos diferentes, são raças distintas da raiz branca, mas são raças distintas. E as pessoas não veem como nós somos misturados da raiz, sabendo que o primeiro ser humano considerado da pré-história vem da África. Então, todos nós temos raiz negra. É por isso essa confusão, né? É por isso essa coisa, como a gente veio dessa cultura negra, ou seja, a raiz, a semente veio dali, a gente só coloca isso como raça negra, né? E aí realmente Exato, passa, o mestiço ele não é falado, ele sabe que existe, mas não é exato. valorizado ou esclarecido de uma forma digna. Muito legal, Ana, muito E é legal muito mesmo. Tá? importante falar dessa miscigenação. Nós somos Sim, um povo miscigenado, porque eu vejo brasileiro assim. Ah, o meu pai era alemão. Ah, meu avô era da Tchecoslováquia. Ah, o meu. Mas e a outra raiz? Não se fala, esconde a raiz para poder dizer que é de uma raça melhor. Mas não existe isso. A gente tem que assumir a nossa miscigenação. A gente tem que assumir quem a gente é. A gente não tem que existe ser. raça melhor, né, Ana? Não existe Exato, raça melhor nem pior. exato. Existe ser humano em evolução. A Evolução. volta com todo o calço. Exatamente. Então, Ana, outra a gente tem foto da Chiquinha para as pessoas relembrarem essa mulher ótima ideia, maravilhosa? Sandra. Vamos ver, vamos ver. Tem sim. Linda, linda! Isso. É muito, muito interessante vê-la idosa. Essa mulher com toda a dignidade. Olha como ela tem uma postura de saber o que ela veio fazer na Terra. Ela tem uma Maestria, altivez, né? exato. Maestrina, compositora, pianista. Ela, a pessoa mais velha, mostra que ela ultrapassou um caminho árduo e que ela está inteira, ela está Sim, linda, ela tem aquela altivez sem o orgulho, sem a dureza. sim, Simplesmente, eu estou aqui, eu sou essa mulher. Eu acho essa foto muito forte, eu acho essa também foto acho. muito bonita, e é uma mulher que viveu muito, para a época dela, ela viveu muito, por quê? Porque eu acho que ela teve essa determinação de fazer o que ela veio fazer na Terra. Ela deu uma força muito grande para a música popular brasileira. Ela disse para a família: eu não vou tocar só o clássico. Nós estamos vivendo num país onde a raiz é tão profunda, e ela trouxe para a música popular brasileira tantos ritmos, tanta modernidade,
no piano, tanta expressividade, e eu coloquei, justamente pedi a Raila para colocar uma música que eu escolhi, justamente no piano, que é um instrumento clássico, onde ela transforma completamente no pé na jaca. Vamos lá, Raila? Vamos ouvi-la. Vamos ouvir Chiquinha. Nossa, Ana, que maravilha! Eu posso estar até enganada, Ana, mas é que foi Nair de Tefé que valorizou essa composição de Chiquinha Gonzaga dentro da sociedade aristocrática? Perdão, desculpa, não entendi. Você pode falar de novo? Sim, eu queria te perguntar, que eu posso estar enganada, mas foi Nair de Tefé que valorizou essa composição de Chiquinha Gonzaga, ou projetou essa composição dentro da sociedade aristocrática? Olha, você me lembra uma coisa muito interessante. Você pode falar um pouquinho? Porque realmente esse tipo de influência, de pessoa que dá a mão, que ajuda, esse tipo de pessoa que faz com que ela se integre na sociedade carioca com a sua música irreverente, com a sua música diferente. É muito bem lembrado o que você traz, Sandra, agradeço. E é muito importante a gente saber que nessa nossa profissão de artista, nós não nos fazemos sozinhos. Nós precisamos do apoio das Sim. pessoas, nós precisamos do público, nós precisamos de outros artistas, nós precisamos de pessoas que cheguem. Eu sei que teve um tio dela que ajudou muito, que ele era flautista, e que ele ajudou muito na divulgação das suas músicas e dos seus livros, né, de poder editar as suas músicas. Né? Então, eu acho que é importante falar sobre isso. Não, Iana, é uma coisa interessante como você está trazendo, eu acho que a gente tem que trazer para esse momento de agora, que realmente a gente precisa de dar as mãos para a gente poder crescer dentro da arte. Isso é uma realidade, a mulher ainda tem um caminho, principalmente dentro da literatura, sabe, mercado literário ele é muito difícil para o feminino, é o que a gente abraça, inclusive, no Linterando, e ali a gente está andando nessas artes de N situações. E realmente ela teve uma projeção muito grande. Aliás, na realidade, ela não precisava de ninguém para ter nada, né? Porque ela ia à luta, ela abria caminho, ela fazia, ela acontecia, ela trabalhou. Gente, ela tocava para ganhar dinheiro. Na época isso não existia, a mulher não ganhava dinheiro, tá? Ela não tinha essa função.
O provedor do lar era o masculino. E ali ela ganhou o dinheiro dela, ela se sustentou com o dinheiro do piano, que ela Exato, tocava em locais públicos para poder. Imagina, uma mulher tocando em locais públicos à noite, era um terror isso, né? Mas exato. ela foi a luta, né? Ela foi abrindo os caminhos e acreditando nela como contribuidora da energia do feminino para uma expansão maior. E olha só, isso que você traz é tão importante. Essa mulher que se divorciou numa Sim, época onde a mulher não ousava se divorciar, ela sim. larga esse marido, ela teve amantes, ela teve. Não é que a mulher. Não é que a mulher tenha que ter amantes, não é esse o sentido. Ela foi ela. Ela não é que ter amantes ou não ter amantes é bom ou não é bom, não é nesse sentido. É É no ser sentido de autêntica. liberdade, né? De poder você fazer o que você quer dentro da liberdade daquilo que você acredita, né, Ana? Exato. Inclusive, ela teve um caso muito, muito sério na vida dela, de um homem muito mais jovem do que ela, e ela Ela terminou com assume, ele, né? exato, e ela assume. Não, que pareça. Gente, eu aprecio muito essa mulher quando a gente escuta uma Lua Branca, que é uma música muito mais suave, quando a gente escuta, aliás, eu falei o nome da música errada, eu falei Pé na Jaca, e é Corta Jaca, A né? porta jaca, exatamente. Exato. É uma música, eu acho, de uma expressividade, onde ela usava o piano, onde ela trabalhou todas as músicas clássicas, e ela transforma nesse jogo de harmonias, de ritmos, que a gente lembra um pouco, às vezes, um pouco o Nordeste, às vezes um pouco o Rio de Janeiro, às vezes um pouco uma gafieira, às vezes um pouco um chachado. Ela coloca uma gama de harmônicos que ela tira desse piano, que é aplaudido hoje em dia nos teatros. Tem pouco tempo atrás, eu fui assistir justamente um americano cantando um concerto clássico, onde ele misturou gospel com jazz, com Mozart, mas a pianista, ela era desse nível de Chiquinha Gonzaga, onde ela usava os harmônicos de uma maneira tão impressionante que ela puxava do Mozart para um gospel. Foi muito incrível aquele concerto, e como é importante entender como Chiquinha Gonzaga estava à frente do seu tempo. E ela, como sendo ela teve voz no abolicionismo no Brasil, isso é muito importante falar. Quando ela viajava muito com o marido, ela via o quanto os escravos, os negros alforreados, sofriam. Então, ela decidiu lutar pelos direitos dos negros, e foi Chiquinha Gonzaga também que lutou pelos direitos autorais dos artistas no Brasil. Sim, sim, sim. Isso tudo é muito importante falar, porque essa mulher trouxe essa liberdade da mulher de ter um namorado, de ter o que a gente chamava de amante. Na verdade, ter um namorado, conhecer uma pessoa, pouco importa a idade, porque quando ela casou pela primeira vez, ela não tinha escolhido esse marido. Impuseram a ela esse marido. Ela nunca amou de fato, isso não foi escolha dela. Então, ela aceitou o que a sociedade estava impondo para ela, mas depois ela disse basta, e ela foi contra toda a família. Quando ela deixou o marido, ela foi contra toda a família, que insistia para que ela voltasse com o marido, que ela não seria nada sem aquele homem ao lado, e ela botou pé firme, e como você bem disse, ela foi tocar nas praças públicas, ela foi tocar a música do povo, ela foi participar da sociedade real do Rio de Janeiro na época, saindo dessa sociedade aristocrática muito europeia, onde existia uma rigidez muito grande, principalmente para a mulher, vindo essa sociedade rígida, essa aristocracia, vindo dessa religião onde a mulher não tinha voz alguma, e onde ela se coloca, de fato, como um ser humano à parte inteiro, a contraparte de Deus, vivo ali,
está viva, ela, até hoje nós podemos ligar, olhar no computador, ler um pouco sobre a beleza dessa mulher, sobre a força dessa mulher que vive até hoje nas nossas, na nossa música, que deu base a quantas composições que vieram depois. Muito importante falar Ana, sobre isso. Ana Cavalcante, hoje o nosso programa está chegando no final e hoje foi na realidade foi um cadinho muito especial aqui que nós construímos juntas para poder levar essa voz. Falando sobre essa abolicionista incrível, que lutou pelos direitos autorais, uma maestrina, a primeira maestrina quiçá do mundo, né? Mas ela, pelo menos no Brasil, tem consciência. Compositora, pianista, uma grande libertária. E ali a música, porque ela sabia quem ela era, o que ela queria, trouxe voz numa sociedade oprimida e reprimida, onde a mulher era um nada, trouxe voz a Chiquinha Gonzaga. Então, eu vou deixar esse finalzinho para você trazer a sua voz, Ana Cavalcante, a sua voz, a sua mensagem para as mulheres contemporâneas que precisavam vivenciar conosco hoje essa história incrível e essa representação do feminino com muita excelência dentro da nossa vida. Olha, Sandro, o que eu posso dizer para a mulher atual é que essa referência, ou essas referências que nós temos dessas mulheres maravilhosas, são realmente referências. Se eu quero me espelhar hoje, eu digo, eu vou me espelhar nessa mulher, porque eu sei que eu tenho essa força, porque eu sei que eu tenho essa dignidade, porque eu sei que eu tenho algo para falar no mundo em que eu vivo hoje, né? Com essa, sem levantar armas, com essa doçura da mulher, do feminino, deixando falar dentro de si o feminino sagrado, cada uma de nós tem algo para dizer. Simplesmente precisamos nos curar de culpas, de medos, de violências passadas, de tantas violências que a mulher sofreu. Temos que nos curar para poder liberar o nosso pensamento, o nosso emocional. Com esse emocional mais equilibrado, ajudar as mulheres, ajudar uma vizinha, ajudar uma irmã, ajudar uma prima, ajudar uma amiga, mas sempre com essa delicadeza da mulher, sempre com essa beleza interior, levando só uma música. Vamos escutar uma música para ver uma pessoa está triste? Vamos escutar uma música da Chiquinha Gonzaga? Sabe quem ela é? E começar a levar essas informações tão importantes para que nós possamos, de fato, nos dar as mãos, né? Para que nós possamos fazer como Maria Madalena, essa força do feminino, essa força da mulher que sabe o porquê ela está hoje num corpo feminino. A responsabilidade dessa mulher. É essa palavra que eu gostaria de deixar, Sandra. Gratidão, Ana, gratidão. Gente, olha o que está sendo, a riqueza que está sendo trazida hoje para a gente relembrar aquilo tudo que está dentro de nós, porque esses legados estão no nosso DNA. Essas mulheres que nós estamos trazendo, principalmente que a Ana está trazendo em relação à música, elas estão todas dentro de nós. E cabe a nós sermos esse espelho consciente, refletido nesse século XXI, com música. Estamos aqui, no Filosofé Papo Cabeça com Café, Universo Feminino, contribuindo nesse mês de março, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, que é dia 8 de março, essa pequena energia que vai nos fazer refletir, que vai nos fazer olhar para dentro e buscar a nossa liberdade. Eu sou Sandra Luz, honradíssima em estar aqui contigo, Ana, trazendo todos esses conteúdos reais e verdadeiros para nós. Até o nosso próximo programa. Uma próxima compositora que, com certeza,
vai fazer a diferença. Sem dúvida. Gratidão, Gratidão, Ana, Sandra. gratidão. Muito obrigada.